Temos focado nesse mês de maio na pessoa do Espírito Santo. Interessante que em março nós falamos muito sobre a soberania do Rei, o Deus Pai. No mês de abril, por ocasião da celebração da Páscoa, sacrifício substitutivo de Jesus, nós trabalhamos o coração do Rei. E hoje nós estamos dando sequência. Semana passada, Juliana Berto falou sobre o poder do Rei que se relaciona à mesa, foi isso que nós ouvimos. Fiz uma introdução na terça passada sobre estas reflexões e essa série, lembrando que para nós, quando fala da associação de Espírito Santo e poder, a fundamentação bíblica está em Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então há uma conexão entre poder e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele por meio de quem o Deus soberano manifesta o seu poder, transformando vidas, capacitando-as e glorificando a Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando a gente vai estudar sobre a Trindade, a palavra Trindade não é encontrada nas Escrituras Sagradas. E na teologia ela representa que nós temos um Deus só, em três pessoas. A mesma forma, a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza, a mesma glória, o mesmo poder. Mas não são três deuses, é um Deus só em três pessoas. Falar do Espírito Santo, e é importante a gente ter uma compreensão mais adequada sobre o Espírito Santo, existem algumas correntes que distorcem aquilo que as Escrituras dizem. Por exemplo, alguns entendem que o Espírito Santo é uma força e uma energia, pura e simples, não uma pessoa. Outros pensam que o Espírito Santo refere apenas a um atributo do Deus, como santidade, como compaixão, amor, justiça. E então essa força, o Espírito Santo, é mais um atributo. Tem uma terceira corrente que entende que o Espírito Santo é uma forma da manifestação de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa subsistente, então Deus em três pessoas, subsistente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, iguais em essência, iguais em glória e iguais em poder. A matéria que estuda o Espírito Santo é pneumatologia, parece até coisa de medicina, mas pneuma significa ar, sopro, vento. Logos, logia, logos, nós temos estudo, tratado. Então pneumatologia é o estudo, o tratado, a matéria que versa sobre o Espírito Santo. Agora é importante olhar para a história bíblica sobre as ações e as atuações do Espírito Santo em alguns períodos. Por exemplo, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha de forma muito pontual, em algumas circunstâncias, para revestir pessoas com habilidades e com capacidade de liderança. Nós encontramos isso no Velho Testamento. E no Velho Testamento há uma promessa muito marcante, que é o profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos sonhariam sonhos, e até sobre os servos derramarei do meu Espírito. E essa profecia se cumpre depois, em Pentecoste, em Atos 2. Agora, no Novo Testamento, nós podemos olhar um pouco sobre a ação do Espírito Santo, que já é diferente. Por exemplo, no ensino de Jesus, o Espírito Santo, conforme o próprio Jesus declara, ele é a promessa do Pai. E ele é essencial à vida espiritual. Jesus diz isso: quem crer em mim, como diz as Escrituras em João 7,39, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E o texto explica isto, ele disse acerca do Espírito Santo que seria derramado. O próprio Senhor Jesus diz: calmem, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade, e Ele estará em vós, Ele habitará em vós. E é o Espírito, o próprio Senhor Jesus diz, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ensino de Jesus. E o próprio Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria ao Filho, é esta a ideia. Agora em Atos 2, quando desce o Senhor Jesus, sobe, o Espírito Santo vem conforme promessa dele. Ali então o Espírito Santo veio ficar definitivamente e de uma forma intensa na vida da igreja.
E aqui nós recebemos então essa presença constante do Espírito Santo. E então, nos nossos dias, nós recebemos o efeito dessa manifestação do Espírito no dia de Pentecostes, e todos aqueles que creem, eles são selados, são batizados com o Espírito Santo. Não vou aprofundar nisso, mas para nós o batismo com o Espírito Santo é o dia que você crê em Jesus. O batismo com o Espírito Santo é o que aconteceu em Atos 2, a igreja foi batizada com o Espírito Santo. E quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, os efeitos daquele batismo que aconteceu em Atos 2, eles são direcionados a mim. Então eu sou batizado quando creio, sou batizado no Espírito Santo quando creio. E não necessariamente, como algumas pessoas interpretam no meio cristão, especialmente os pentecostais, de que a evidência de que você seja batizado com o Espírito Santo seja o dom de línguas. Nós não cremos assim. Nós cremos que você foi batizado o dia que você creu, e você precisa buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, e você precisa buscar os melhores dons, e mais do que os dons, você precisa buscar a plenitude do Espírito e a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Então, na vida cristã, nós temos essa ação do Espírito que atuou, trazendo luz ao meu coração, me convencendo do pecado, me regenerando, fazendo isso em você. E o Espírito Santo que veio habitar em você, veio guiar, veio ensinar, transformar, relacionar, capacitar você para a vida e enviar você. Eu quero convidar você para pensar comigo nesse primeiro versículo, nesse único versículo de Isaías 66, 13. Isaías são 66 capítulos e ele está aqui no último capítulo, e falando o próprio Deus da seguinte forma. Se você ler o versículo antecedente, vai dizer assim: assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações, como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. E aí o 66:13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Pai, que a tua presença seja manifesta entre nós, e que a doce e suave presença do Espírito Santo também flua com liberdade do nosso coração, dilatando a nossa alma para uma abertura especial nesta noite, para sermos ministrados pelo teu Espírito. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, e tenha liberdade ao falar, e aqueles que ouvem possam assimilar. É a nossa oração em nome de Jesus. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e ele atuou profeticamente entre os anos 740 e 680, num período muito conturbado. Na verdade, todo servo de Deus sempre vai viver em períodos históricos que são conturbados. Nós vivemos um período conturbado no nosso país. Um conflito visível e explícito entre poderes executivo, legislativo e judiciário. Um desfaz, um quer mandar mais que o outro. É mais ou menos esse tipo de situação que o profeta Isaías enfrentava. E as profecias dele combinam o juízo, arrependimento e esperança, destacando-se especialmente as promessas de restauração e de renovação. E esse texto aqui, especialmente, nos fala disso, de que esse Senhor haveria de restaurar. Então, como uma mãe, ele menciona o próprio Deus se manifestando como uma mãe que consola. Assim eu vou consolar vocês, assim eu vou fazer com vocês também em Jerusalém. Esse texto conecta com o Espírito Santo, porque consolar, quando o Senhor Deus usa, através da profecia de Isaías, essa expressão, ele faz uma conexão com o Consolador, e o Consolador que foi enviado por Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, conforme as Escrituras Sagradas, dentro da língua grega é Parakletos. Eu gosto muito dessa palavra, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas é chamado para andar do lado. Então o Espírito Santo é esse Parakletos, que foi chamado para andar do seu lado, e ele é o Consolador. Então há uma conexão entre essa expressão do Deus Consolador do Velho Testamento com esse Espírito Santo do Novo Testamento. E assim como uma mãe abraça e permanece ao lado e consola um filho em meio à dor, esse Espírito Santo então ele vai agir desta forma. Por isso que nesta profecia de restauração nós encontramos uma abordagem que eu quero dar como tema: a ação do Espírito refletida no cuidado materno. Vamos dizer juntos? A ação do Espírito refletida no cuidado materno. Na verdade, todos nós em algum momento da vida já experimentamos o cuidado de uma mãe. Talvez naquele colo que acalmava
a criança aflita, ou você, naquela palavra que trazia uma orientação mais clara e diretiva para a sua vida, naquela correção que a mãe, às vezes firme, vinha carregada de amor, ou naquele cuidado silencioso que muitas vezes nem era visto, mas sempre era sentido, essa presença da mãe. Então, o cuidado de uma mãe marca a vida de uma pessoa, e eu creio que o cuidado da nossa mãe marcou a nossa vida, marcou a sua vida, marcou a minha vida. E esta presença da mãe, ela forma em você o caráter e ela vai sustentar as emoções. Por isso é fundamental, hoje nós vamos bater um pouquinho nessa tecla, sobre a importância desse ninho, desse ambiente familiar, para que filhos cresçam saudáveis. Então, esse cuidado materno não é a origem, ele é o reflexo de algo que existe. A Bíblia nos mostra que existe um cuidado muito mais amplo, muito maior, perfeito, constante, um cuidado que não falha e não titubeia em nenhum momento, e que é um cuidado que não se ausenta e não se cansa. Este cuidado vem do próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Então o cuidado materno que conhecemos aponta para o cuidado do Espírito que age dentro de nós. E talvez nesta noite você esteja precisando exatamente disto, de consolo, de direção, você esteja precisando de presença e de cuidado. Quando a gente vai olhar para um texto histórico do Dia das Mães, quando é que surgiu isso? Se você for fazer essa pesquisa, aconteceu entre os anos 1905 e 1918. Ana Gerves, ela fez uma homenagem, a mãe dela faleceu em 1905 e ela fez uma homenagem em 1908 à mãe. E ela queria honrar o amor e o sacrifício das mães e valorizar o papel materno na família e na sociedade. Então ela organizou uma cerimônia memorial em homenagem à sua mãe na cidade de Grafton. Agora esse movimento ganhou força nacional. Em 1918, o presidente Woodrow Wilson, ele oficializou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães nos Estados Unidos, e isso então veio até para o nosso país. É indiscutível o valor dessas personagens que Deus colocou na nossa história. Talvez alguém aqui, e é um dia sensível, tem pessoas que às vezes nem vêm nesse dia na igreja por conta de memórias, pessoas que guardam no coração alguma lembrança e já não podem contar com a convivência. Mamãe está com 85 anos e na medida do possível, quanto mais eu puder, eu a visito em São Paulo e falo todo dia, de manhã e à noite com ela. Teve 3 mães que marcaram meu coração, além da dona Késia, a dona Adélia, a dona Elce e a avó Maria. Essas 3 avós para nós marcaram bastante e tenho saudades à memória, porque a avó Elce, uma mineira que tinha 11 filhos e ela sabia cuidar, e o pudim da avó Elce, essa mineira, era fantástico e ela sabia lidar com toda a família. A avó Adélia já era uma baixinha baiana, muito forte, com 16 filhos, e aprendi muito com a avó Adélia, principalmente sobre determinação e simplicidade. E a avó Maria, quando chegamos em Dourados, em 87, fizemos um trabalho de implantação de uma igreja em Maracaju, nós conhecemos a avó Maria. A avó Maria foi a nossa avó do coração, e quando o Gabriel nasceu em 90, ela veio, ficou uma semana com a Neia, ensinando a Neia a cuidar do João Gabriel. E a avó Maria tinha 80 e poucos anos, e ela faleceu com 90 e poucos anos em Curitiba, e nós temos essa avó no coração. E eu creio que talvez você tenha histórias de gente que marcaram, de pessoas como estas, que marcaram você. E nós queremos agradecer a Deus por essas imagens, por essas memórias que você tem no seu coração. Agora eu quero destacar, na ação do Espírito Santo refletida no cuidado materno, pelo menos 5 ações. A primeira ação que a gente vê, que é do Espírito e que é refletida no cuidado materno, é o gerar vida. Gerar é conceber, é desenvolver, é trazer à existência, mas também é participar da formação da identidade dessa pessoa. Então nós queremos pensar nessa ação de gerar vida em 2 aspectos: trazer à existência e de formar o caráter. Trazer à existência, nós temos aquela imagem linda do livro de Gênesis, e o Espírito pairava sobre a face das águas.
Parece que era uma grande chocadeira e o Espírito Santo estava agasalhando esse ambiente. Está lá em Gênesis 2, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava. Aqui nós estamos falando do ruar, hebraico é ruar, vento, sopro, grego é pneuma. E esse ruar estava sobre este lugar. A palavra pairava significa que ele movia suavemente. Pairava significa flutuava, protegia, envolvia, cobria com cuidado, preparava para gerar vida. A gente faz uma associação aqui com essa gestação que você, mamãe, carrega durante 9 meses, uma semente é colocada no seu útero e aí nasce, fecunda o óvulo e depois essa vai se desenvolvendo e 9 meses você fica pairando sobre esse ambiente. É mais ou menos essa ideia. Então, sobre um cenário dentro do seu ventre, ainda sem forma, silencioso e invisível, a gestação carrega e sustenta o desenvolvimento de um ser com muito potencial. Pois bem, o ventre é esse ambiente de proteção, nutrição e vigilância, um ambiente seguro para o crescimento. Todos vocês passaram pelo ventre. Aqui então já tem a primeira ação do Espírito que é refletida no ventre materno, que é esse trazer a existência. Certa vez Jesus foi confrontado, na verdade ele foi procurado por um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos chegou de noite, ele era um mestre religioso em Israel, e ele não queria ser visto pelas pessoas que como religioso, as pessoas o vissem procurar Jesus, e ele chegou para Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se o Senhor não estiver com eles. Então eu estou achando que o Senhor é isso. Jesus poderia ter se arrumado e falado: puxa, muito obrigado, Nicodemos, porque você percebeu isso. Eu gosto muito de pensar que Jesus não deu muita atenção a esta abordagem de Nicodemos. Falou: Nicodemos, eu posso te falar uma verdade, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito, você precisa de nascer de novo. Novamente a pessoa do Espírito Santo agindo no novo nascimento, porque o próprio texto diz, o Espírito de quem é nascido do Espírito é Espírito. Então você precisa ser pairado, gerado, trazido à existência pela ação do Espírito. E há uma relação entre o Espírito Santo e o Espírito e a vida. Porque o texto de Jó 33:4 diz: o Espírito do Deus Todo-Poderoso me fez, e o sopro dele me dá vida. Eu me recordo da época que eu passei pelo Covid, e quando eu fui hospitalizado no Hospital Santa Rita, eu cheguei sem fôlego, e como foi bom poder receber aquela máscara e respirar suavemente, como é bom respirar com liberdade, e você tem isso, é o Espírito do Senhor, o sopro do Senhor que te dá vida. O próprio Jesus diz que o Espírito é que vivifica. Então o Espírito traz as coisas à existência, ele gera vida, ele dá luz a uma nova vida. Mas ao mesmo tempo que gera vida e traz a existência, ele também impinge, ele forma a identidade. Aqui nós vemos na própria pessoa de Jesus, quando ele estava no Rio Jordão para ser batizado, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba, vocês lembram dessa imagem? E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus recebeu do Pai a seguinte declaração: você é meu filho amado. E a Bíblia diz, logo em seguida, nos evangelhos, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para um lugar deserto. E lá ele recebeu a tentação do diabo, que apareceu para ele, e por 2 vezes o diabo vai dizer a ele: se és filho de Deus. O que Satanás quer fazer? Colocar dúvida no coração de Jesus. Ele quer desfazer a identidade que o Pai confirmara lá no Jordão. Então, o Espírito Santo ajuda na formação da sua identidade espiritual. É o Espírito do Senhor que nos forma e que nos dá essa identidade como filho de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: somos transformados na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Quem forma essa identidade espiritual em você é a ação do Espírito Santo.
Da mesma forma, a maternidade tem uma participação fundamental na formação da identidade de um menino, de uma menina e na sua identidade. Porque esse ambiente materno, ele prepara para o seu desenvolvimento em todas as áreas. O emocional, o cognitivo, o intelectual, o moral, o relacional e afetivo. Portanto, você não entende a complexidade, o valor e a importância dessa presença materna e paterna dentro de casa. Porque essa presença vai dar a identidade. Então não é só trazer a existência, gerar vida é formar a identidade. Davi tinha essa consciência tão clara no seu coração que no Salmo 139 ele diz assim para o Senhor: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio, no ventre da minha mãe. Tem outro texto que ele usa a palavra: as tuas mãos me plasmaram, o Senhor me fez. E fecha esse primeiro ponto da ação do Espírito Santo, que é reflexo também, refletido através do cuidado materno, dizendo não ao aborto. E nós estamos num ano político e toda bandeira que você perceber que for levantada de partido, de pessoas que se colocarem a favor do aborto, diga não. Não é assim que nós cremos nas Escrituras, e desde este pequeno embrião há vida ali. E quem faz isso está cometendo um assassinato, é pecado. Então nós precisamos trabalhar de uma forma mais convicta. Se esse Espírito que gera vida, que traz as coisas à existência, ele forma uma identidade, a identidade cristã é importante ser tratada no seu coração. Mas a segunda ação do Espírito Santo refletida no cuidado materno é o ensinar. E aqui a gente olha para um processo de ensino e aprendizagem, e eu quero destacar dois aspectos, o do mestre e do orientador, porque eu percebo que o Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras como o que ensina e o que guia, o mestre e o que orienta, o orientador. Então, agindo como mestre, você vai lá na Bíblia, em João 14, 26, o Senhor Jesus está dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Há 3 anos atrás, eu estava fazendo uma visita para um pessoal da nossa igreja que mora em Orlando, e eu me recordo que a gente saiu com uma pessoa que estava dentro do carro com a gente, uma pessoa simples, brasileira, e ele falava muitos versículos de cor. Eu falei: puxa, você estudou? O que você fez? Você cursou? Ele falou: não, eu aprendi do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a unção vos ensina. Então o Espírito Santo é o grande mestre, é o grande professor. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz: quando vocês forem levados para a sinagoga, na frente dos reis e das autoridades, não se preocupem com o modo de falar e o que vocês vão responder, porque o Espírito Santo vos ensinará. Olha que matéria bonita. Esse Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos ministra. Vale a pena declarar aquele hino antigo: vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Pois bem, na relação materna, nós temos a orientação de Provérbios 22:6. Quantos lembram do texto de Provérbios 22:6 de cor? Que diz lá: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Sempre enfatizo aqui, porque esse texto, ele é importante você entendê-lo, porque a maioria das pessoas pensam que é ensinar o caminho, e não percebe que ali diz ensina no caminho. E há diferença. Você chegar para o meu filho: olha, o caminho é esse. Quando você, ao invés de dizer, apontar o caminho, você diz: eu vou contigo no caminho, e você vai ensinando. E isto é para a vida inteira. Você não para de ensinar o seu filho a vida inteira. Nosso filho hoje tem 36 anos, e nós estamos ensinando cada dia, em tempo junto, em tempo real. É importante a presença sua, paterna e materna, junto com seus filhos. E o papel do ensinador, de professor, de mestre, não é somente pelo conteúdo a ser passado, mas pelo exemplo na vida e o exemplo no caminho. Agora, a ferramenta básica no processo
de aprendizagem cristã é a Bíblia. Interessante que há uma menção no Velho Testamento, em Provérbios 1:8, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A palavra instrução aqui, sabe qual é na língua hebraica? Torá. E a palavra Torá representa o Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, a Torá, a lei. Então, o material, o conteúdo, o currículo que era necessário para que uma mãe e um pai formasse o seu filho no caminho do Senhor era a instrução, a Torá. Agora, quando a gente vai no Novo Testamento, Paulo faz uma menção para o jovem Timóteo, ensinando, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, a pessoa, o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós entendemos que o material que deve ser utilizado por você, pai e mãe, e você, mãe, como reflexo desse cuidado do Espírito, as Escrituras Sagradas. E Paulo também menciona um exemplo que ele viu em Timóteo, ele falou, Timóteo, eu dou graças a Deus porque desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura, e me lembro de vocês de forma incessante, e nas minhas orações eu lembro de vocês, e lembro também das lágrimas que vocês tinham, e eu estou ansioso por encontrar para que eu transborde de alegria. E eu recordo aquela fé que você tem, sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Percebam que esta ideia de ensinar como um mestre, a avó Lloyd e a mãe Eunice, elas fizeram a tarefa correta e elas foram reflexo do cuidado do Espírito Santo sobre a vida sua e minha, e elas foram reflexos sobre esse cuidado na vida do jovem Timóteo. Portanto, você mamãe, você papai, são chamados para agir na mesma dimensão que o Espírito, que ensina, que traz vida, que gera vida, mas também que ensina. Mas além da ação do mestre, nós temos a orientação, porque o próprio Senhor Jesus diz em João 16:13, quando vier, porém, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Guiar, o outro era ensinar. Essa ideia de mestre e de orientador é importante, porque a ideia de guiar é aquele que dá a orientação, é aquele que lidera a família, mamãe, papai, vocês têm uma fundamental responsabilidade de guiar, de liderar, de dar a voz de comando e de autoridade para os seus filhos. Podemos dizer que vocês são os coaches, os mentores, os orientadores dos seus filhos. Então, ser guiado pelo Espírito em toda a verdade significa ser guiado no conhecimento de Jesus, ou conduzido ao conhecimento, ter discernimento espiritual. E esta palavra de Deus é a verdade, palavra que liberta. É o Espírito que vai revelar quem Deus é o Espírito que vai conduzir também nas decisões, nas convicções e comportamento. Hoje eu fiz uma tarefa de um diário devocional e peguei um texto de 2 Samuel 22:33, e esse texto sempre me abençoou. O Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, e quando eu estudava um pouquinho sobre o texto, Deus atua ao redor de mim, a fortaleza. Deus atua dentro de mim, a minha força. E Deus vai adiante de mim, porque Ele desembaraça o meu caminho. É o Espírito Santo que revela a verdade e a palavra. E é Ele quem protege contra o erro e contra o engano. Por isso que diz que Ele é o Espírito da verdade. A mãe reflete esta ação de orientação, de guia e de mentora. Eu estive nessa semana por 2 dias, eu e Néia, com o nosso filho, a nossa nora e as netas. E eu fiquei observando a minha netinha Liz, de 3 anos, como ela ouve a orientação da mãe. As mães e os avós às vezes estragam os filhos, e a gente tem que tomar todo o cuidado para não invadir. Mas eu percebi que caso haja na mente da Liz uma sugestão minha e da Néia, que é contrária à da mãe, ela hesita. Eu achei muito positivo, porque eu entendi que a mentora
Luísa está trabalhando de uma forma muito efetiva, guiando esta pequena. E eu me recordo, num dos aniversários que a Neia fez, ela tinha um bolo, e eles não dão muito doce para a menina, e estão certos. Mas ela viu o bolo e pediu para a Neia, e a Neia falou, fala com a sua mãe. E ela foi lá, mãe, eu posso comer bolo? Somente com autorização da mãe, ela comeu. Por quê? Porque esta é uma ação do Espírito, de guiar você a toda a verdade. E você, mamãe, tem esta capacidade de orientar, de liderar, de trazer essa orientação aos seus filhos, à sua filha, ao seu filho. Então, no processo de ensino e aprendizagem, além desta ferramenta que as Escrituras Sagradas, eu queria destacar que nesse papel de orientação e de ensino, você precisa usar de um recurso pedagógico, que é a repetição. Vocês sabiam que no livro, tem um livro da Bíblia que é repetição? O livro de Deuteronômio é repetição da lei. Eles estavam à porta da entrada da terra prometida e agora foram instruídos a recapitular a lei, leram toda a lei. É um recurso pedagógico, repetição. Você precisa relembrar. Nós encontramos isso, você precisa revisar. O próprio Deus é frequentemente mencionado, relembrando alianças, reafirmando promessas, repetindo mandamentos e utilizando memoriais. Deuteronômio 6 é Shema Israel. A palavra Shema significa ouve, ó Israel. E lá todo judeu deveria saber o Shema de cor. E lá diz ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. E esta expressão e este verbo hebraico significa justamente isso, você trabalhar de forma intensa, transmitir exatamente pela repetição contínua, intencional e perseverante, até entrar na mente e no coração. E é dever dos pais inculcar. Filho, vai lá, filho dá trabalho, cansa a gente, dá uma tela para ele, vai lá assistir o quê? Vocês entendem, se você quiser replicar a ação do Espírito Santo na vida dos seus filhos, mamães, e vocês têm essa incumbência, e os pais também, vocês precisam trabalhar o ensino de forma como orientador e mestre, usando recursos pedagógicos como as Escrituras Sagradas e a repetição. Quantas vezes as mães não precisam repetir as orientações, recapitular os valores, revisar comportamentos? Portanto, nós vimos duas ações do Espírito que são refletidas no cuidado materno. Repita comigo, gerar vida, ensinar, e a terceira ação é preparar. A ação de preparar tem a ver com formar uma pessoa para a vida. A capacitação que vem para essa pessoa desenvolver as suas habilidades, seus dons e as suas virtudes. Eu queria destacar 3 coisas: habilidades, dons e virtudes. Em Êxodo capítulo 35, o Espírito do Senhor foi enviado a Bezalel. Eu achei interessante porque eu estava fazendo uma devocional, estudando a Bíblia ou ouvindo a Bíblia, e no livro de Crônicas esse nome aparece na história de Salomão. Bezalel aparece na história de Salomão 500 anos depois, porque ele foi quem construiu os utensílios do tabernáculo, e agora os utensílios do tabernáculo migraram para o templo, e ele é mencionado em Crônicas 500 anos depois. Mas esse homem, o texto bíblico diz assim: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. E também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Olha que lindo este aspecto. Nós estamos falando aqui dos talentos naturais e dos talentos que Deus capacitou através do Espírito. Habilidades técnicas e artesanais, Bezalel recebeu. Capacidades intelectuais e estratégicas, ele recebeu. Criatividade e expressão artística, ele recebeu. Competências pedagógicas e formativas, porque ele tinha que ensinar e capacitar outros, ele recebeu. E uma capacitação ministerial para cumprir um propósito, que era construir os utensílios do tabernáculo. A
habilidades. Vocês são responsáveis por aguçar, por despertar essas habilidades dos seus filhos. E perceber pelo jeito que eles atuam, pela forma, e você desenvolver. Isto é preparar para a vida. Agora, os dons não são relacionados com as atividades ou as habilidades naturais, mas são ferramentas que são dadas pelo Espírito Santo de Deus, conforme Paulo escreve à igreja de Corinto, quando diz que o Espírito Santo distribui dons conforme lhe apraz. Agora, tanto para as habilidades, que são os talentos naturais, como para os dons, compete a você, progenitor, incentivar os seus filhos a buscar com zelo os melhores dons, a desenvolver as suas aptidões, as suas habilidades, os seus dons e os seus talentos. Isso é fomentar a capacitação dos seus filhos. Quanto mais você puder repartir e aprender e ensinar, é válido. Temos um sobrinho que está morando com a gente e faz medicina na UFGD, e ele disse que ele tinha um teste essa semana para fazer no hospital regional, porque eles têm que completar 900 horas até acabar o curso, e ele deveria fazer esse estágio, alguma coisa assim. Tinha 20 vagas, 17 pessoas se inscreveram. Por quê? Porque as pessoas não investem tanto em capacitação. Esses dias atrás, um irmão da nossa comunidade, que atua na área de horticultura, ele me mandou, vai ter aqui na cidade um curso para isso, lá na fazendinha, na exposição, no sindicato rural. Ele sabe que eu gosto disso, então eu quero aprender mais. Esse dia sentei do lado de um horticultor e fiquei sorvendo coisas importantes. Então, capacite. Quanto mais você puder assimilar coisas, aprenda e desenvolva, e faça isso com seus filhos. Eles não podem ser inertes, apáticos. Vocês têm que aguçar, filhos, vamos crescer, vamos aprender, e estimule isto. Achei bonito porque Neia deu um dinheiro para Liz, e o papai dela disse, foi lá, comprou um brinquedo, e ela separou o dízimo, e hoje ela entregou o dízimo na igreja, lá onde eles congregam. O que é isto? Preparar para a vida. E é esta forma que você, pai, e você, mãe, corresponde, refletem o cuidado do Espírito Santo em preparar você para a vida. E aqui nós temos também as virtudes, porque quando o texto diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e a ação do Espírito é convencer você, santificar você, dirigir você em santidade, forjar em você essas virtudes que depois em Gálatas 5:22 são descritas, porque o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele faz toda a descrição dos 9 elementos que compõem o fruto do Espírito. E essas virtudes são forjadas em você, porque o Espírito Santo te prepara para a vida. Muito significativo o registro de Lucas, quando fala sobre Jesus e crescer Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Há um crescimento integral. Então Jesus era um menino e o ambiente de José e Maria propiciou a ele um crescimento em sabedoria. Então ele aprendeu a Torá, ele aprendeu a ler o hebraico, ele conhecia o aramaico, mas também ele cresceu em estatura, desenvolveu fisicamente, ele comia bem e ele fazia exercício, ele caminhava muito na região de Nazaré, que foi onde ele teve a sua infância, e ele cuidava bem da sua saúde, mas ele também crescia em graça. Gosto muito dessa expressão quando fala graça diante dos homens e graça diante de Deus. Porque a graça diante dos homens, e aqui, presta atenção, como seu filho é visto pela comunidade. Nossa, que filho educado, e as pessoas percebem isso. Quando cresce em graça é porque ele é acessível, ele é social, é uma pessoa educada, polida, e ela corresponde. E é interessante que eu aprendi isso e ensinei também com meu filho. Ainda pequeno a gente fazia visitas, e quando a gente chegava, ô pastor, tudo bem? Eu falei, olha, cumprimenta também, esse é meu filho. Porque as pessoas às vezes não olham os pequenos, e eu queria desenvolver vocês a olhar para os pequenos. E para os pequenos eu falava para ele, filho, é isso aí, a gente precisa aprender a crescer e a conversar e se relacionar com as pessoas e crescer em graça. Alguns anos depois, pai, vamos fazer umas visitas comigo. Ele já médico ali na região de Tijucas e Biguaçu, em Santa Catarina. Eu fiz 3 visitas com ele. Ele fez muitas visitas comigo. Ele falou, agora o senhor vai fazer comigo. E eu cheguei numa das casas, era uma paciente dele, tinha feito um banquete lindo. Falou, olha,
E ele demonstrou, ele aprendeu em algum lugar isto. Eu louvei ao Senhor, porque crescer em graça. E quem é responsável por isso não é o pastor, não é o presbítero, não são os líderes da igreja, é você, mamãe, é você, papai. Desenvolver em sabedoria e graça diante das pessoas e diante de Deus é o crescimento integral. E vocês sabem muito bem que nesse preparo é tão importante não só o QI, que é o coeficiente de inteligência, mas o QE, que é o coeficiente de emocional. E esse deve ter um destaque especial, porque tem muitos pais superprotetores que comprometem o QE, o coeficiente de emocional do seu filho, ponderam e protegem de todas as coisas adversas. Não fala que está com dificuldade financeira, não fala para o filho o que quer morrer, vai lá um dia, vê lá, olha, isso aqui é o caixão e aqui é onde todo mundo vai. Não, eu vou poupar meu filho, vive no pijama listrado, conforme aquele filme que passa, daquela ilusão que o pai prega sobre a vida do filho. Por favor, não seja permissivo, mas não seja super protetor com seu filho. É importante haver um equilíbrio, porque senão você vai criar filho frouxo, filho medroso, filho inseguro, filho instável, melindroso e traumatizado. Está vendo que você pode refletir a ação do Espírito no preparo e equilibrar sempre os limites, até aqui pode, aqui não pode, bônus e ônus. Por favor, pai, estou repetindo por algumas vezes aqui desse púlpito essa expressão. Tem muitos pais que só dão o bônus para os filhos. Só as coisas boas, tem comida lá em casa, tem roupa lavada, tem escola, tem carro para levar você, tem férias, tem tudo. Mas cadê o ônus? Equilibram isso, equilibrem isso na vida dos seus filhos, a qualquer idade. Tem brinquedos, mas você tem que ajuntar. É assim. Tem comida, mas você não pode desperdiçar. Ônus e bônus. Eu gosto muito de dois exemplos da natureza aqui, lembro do curicaca e do bicho da seda. A curicaca tem algumas aqui desse lado, ela tem um bico grandão, e eu aprendi esses dias que quando ela faz o ninho, os filhotes já crescem, sabe o que ela faz? Desfaz o ninho, xoxô, todo mundo embora, acabou a moleza. Quantos pais têm os filhos cangurus aí, né? 40 anos o cara usando o cartão de crédito, o pai da mãe, vai te catar, menino. Nós não podemos ter esta ideia, nós precisamos trabalhar, preparar as pessoas para a vida. E o bicho da seda, é bonitinho aquele casulo, porque ela começa a comer a folha da mora, e daqui a pouco ele faz um casulo bonito, e fala, ai que bonitinho, vou facilitar o trabalho para liberar essa borboleta. E você abre o casulo e você mata a borboleta. Porque com aquela dificuldade que ela tem para sair do casulo, todo o corpo dela se movimenta para criar energia, ela vai virar uma linda borboleta. Se você facilitar, ela vai morrer. Entenderam o recado? Filhos são flechas. Olhem para mim agora. Quando você está com arco e você vai lançar a flecha, antes dela ser lançada, ela está perto do seu coração. Traga sempre os seus filhos, antes de serem lançados, para perto do seu coração. Daqui a pouco eles vão. Mas você já fez a sua parte. Prepara para a vida. Outra ação é proteger, e aqui pelo acolhimento e pela presença, aqui é a imagem de um Deus protetor, do Senhor, que a gente pode tirar de vários textos bíblicos, mas a imagem mais forte para mim é quando Jesus olha para Jerusalém, e ele exclama, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que foram enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vocês não quiseram. Que imagem de proteção. O Espírito Santo habitará, estará. A proteção está na presença dEle. Vocês foram selados com o Espírito Santo. E as mães refletem essa ação de presença, de acolhimento, de casa, de cuidado, de alimentação. Tenho 60 anos, minha mãe 85. Todas as vezes que eu vou em São Paulo, filho, você quer comer alguma coisa? Filho, coloque esse travesseiro debaixo da sua cabeça. Filho, deixa eu te cobrir. E ela faz isso. Ela me cobre. Essa ideia protetora é fantástica, porque ela está refletindo para mim uma ação do Espírito, que é de proteger. A Neia convidou a Liz, vamos dormir lá no quarto com a vovó? E ela disse assim, cada um dorme com a sua mãe. É esta visão
de pertencimento, de proteção, que é sobre as asas da mãe. Paulo, ele faz uma descrição linda, dizendo que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Além da presença do Espírito Santo habitar, ele age protegendo você, intercedendo. Então, além da mãe estar perto e acolhendo você na casa e cuidando de você nos mínimos detalhes, ela também intercede. A ideia de interceder é de pedir, de considerar a minha fraqueza e me ajudar. E como é que as mães pleiteiam a causa dos seus filhos? Eu vi muitas vezes a Neia, minha esposa, me penalizando por conta do João Gabriel. Por exemplo, vamos comer pão de queijo de manhã, e eu gosto de pão de queijo. Ela assou 12 pães de queijo. E aí nós somos em 3, eu, a Neia e o João Gabriel, naquela época. Quantos pães de queijo ficariam para cada um? 12 por 3, 4. Mas ela dizia assim, eu não vou comer o meu. Que eu imaginava então, 2 para o Gabriel e 2 para você. Ela jogava os 4 para o Gabriel, ficava mordido com isso. Por quê? A mãe intercede por quem? Pelo filho. E ela prima por isso. Há um cuidado protetor do Espírito Santo para com os filhos de Deus, há um cuidado protetor das mães para com seus filhos, pelo acolhimento, presença e pela intercessão. E por fim, o cuidado de consolar. E aqui eu volto no Paráclitos, o Consolador. Esta palavra Paráclitos, ela é usada aqui e também em João. Quando diz, se você pecar, nós temos um advogado. E a palavra advogado é Paráclitos também, e esse Consolador. Mas eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, nesse aspecto de proteção, de consolação, nós temos a informação de que Ele é chamado para caminhar do meu lado. Que gostoso. Espírito Santo, fala comigo. Há um livro sugestivo do Benihim, que ele diz, bom dia Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Ele está em você, Ele habita em você. Bom dia Espírito Santo. Caminhar do lado. Esse é o papel do caminhar do lado, de estar junto, de sustentar emocionalmente, espiritualmente. Espírito Santo, eu não estou bem hoje. Sabe que você reclama, você fala para todo mundo, mas você não fala para quem de direito? Espírito Santo, eu não estou nada bem. Eu estou mordido, estou nervoso, estou chateado, estou magoado. Compartilha com o Espírito Santo. Sabe que as mães, se pudessem, assumiriam todas as dificuldades que os seus filhos enfrentam. E o que puderem fazer para ajudar, vão fazer. Acompanham, assistem, ajudam, cuidam, trazem provisão, dão cobertura e tentam poupar os seus rebentos. Mas além desta visão de proteção consoladora, de colo, traz fortalecimento, porque a ideia aqui, vocês são fortalecidos no poder de Deus. O Espírito Santo me dá energia, vigor para enfrentar as lutas do dia a dia. É Ele quem me ajuda na minha fraqueza, e Ele traz energia para dentro de você. E as mães têm este papel, são ombro amigo, e elas, de forma incansável, disponível, prestativa, estão sempre incentivando, vai filho, não desanima, são força, coragem e ânimo. Minha neta mais nova tem 3 meses, uma mãozinha desse tamanho, e que terra, e que gostoso segurar e ver a dependência. E às vezes ela tem até hoje eu não acostumei com o choro da Melissa, ela chora muito doído, parece que alguém está fazendo alguma coisa para ela. Mas quando a mãe dela, a Luísa, chega, shh, ela segura, ela acalma. É o Espírito Santo que fala com você, shh, calma, eu estou aqui, eu te dou força, eu te consolo, eu te dou energia. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, que o Espírito Santo seja sempre a sua inspiração. Ti, mamãe, aprenda com Ele, imite-o. Seja o reflexo dessa atuação divina. Que todos aqui nesta noite sejam desafiados a desenvolver um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Espírito Santo em sua jornada de fé. Conte com Ele, seja grato a Ele, desfrute da comunhão da sua doce e maravilhosa presença, dia a dia. Seja você filho, seja você pai ou mãe, que nesta noite você se sinta abraçado pelo Espírito Santo e estimulado por Ele.